Oi, gente. Meu nome é Mariane e bem-vindos ao nosso podcast Falando Educação. Esse podcast foi produzido pelos alunos Camille Fatsi, Irã de Jesus, Valéria Araújo e Andra Godoy e por mim, Mariane Zíbio, discente do curso de Licenciatura em História da Universidade do Estado do Pará, campus Belém, na disciplina Prática Curricular História e Cidadania, ministrado pelo professor Tiago Vaz. O nosso tema é a inserção na educação básica pública e a necessidade da efetivação dos direitos da criança. Nosso propósito com esse tema é mostrar a relevância que a educação tem no desenvolvimento da criança e expor os direitos assegurados pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Olá, meu nome é Irã de Jesus, discente do curso de História, e gostaria de apresentar a nossa primeira convidada. Gostaria de apresentar a educadora Andréa Queiroz Costa, que possui licenciatura integrada em Ciências, Matemática e Linguagem. Professora Andréa, gostaríamos de saber como que a teoria do desenvolvimento potencial de Vygotsky muda a realidade da pedagogia tradicional. Bom dia, meu nome é Andréa Queiroz Costa. Então, as teorias de Vygotsky, elas ampliam a concepção de desenvolvimento e aprendizagem, né? Pois, diferente da pedagogia tradicional, que antes era que se entendia que a escola era o principal ambiente de transmissão, né, de diferentes conhecimentos. Então, diferente dessa pedagogia, as teorias elas consideram que as experiências que são construídas no meio que o sujeito vive. E qual é esse meio? A sua comunidade, seus diferentes grupos sociais, forma de participação social. Então, a concepção de desenvolvimento-aprendizagem, ela considera que esse meio em que a criança vive antes de ir para a escola, né? A criança ou o adulto, quando ele está indo para a escola também pela primeira vez, o jovem adulto ou o idoso, quando ele está indo também para a escola pela primeira vez. Então, essas teorias de desenvolvimento e de aprendizagem, elas consideram toda essa experiência que eles têm e que foram construídas, né, no decorrer do seu tempo de vida, do nascimento até o tempo de vida, porque, inclusive, as crianças que entram na escola a partir de 4 anos, elas sim já têm um convívio social, já têm um convívio da sua comunidade, com seu círculo familiar. Então, tudo isso é levado em consideração na hora da aprendizagem desse aluno. O adulto, o jovem, o idoso, também, eles, então, é que deve ser considerado mais ainda esse meio em que ele vive, até porque ele já traz uma carga profissional, o idoso já traz todo um conhecimento familiar, de sociedade. Então, segundo as teorias de Vygotsky, tudo isso é levado em consideração na aprendizagem e no desenvolvimento escolar de cada aluno. Agora, como a nossa segunda pergunta, gostaríamos de saber como que a teoria da zona de desenvolvimento proximal relaciona-se com as relações interpessoais que cercam cada um desses indivíduos, principalmente as crianças. Elas auxiliam no seu desenvolvimento? As relações interpessoais, elas acontecem dentro e fora da escola, né? No caso das crianças, elas têm um convívio familiar apenas, né? E depois passam a ter o convívio da escola. Mas no caso de jovens, adultos e idosos, além desse convívio familiar, eles ainda têm um convívio profissional, o convívio social, né? De ter vários amigos, de ter várias relações. Então, considerando que é um ser que se relaciona com o mundo culturalmente, socialmente, hoje muito mais também por causa da internet, né? A criança, ela é muito mais interativa e na escola, essa troca com o meio, ela vai acontecendo através do processo de mediação. Como é que essa mediação vai
fazendo com que essas relações, porque cada criança traz uma relação, traz um modo de ter esse convívio com o outro. Então, como essa mediação vai fazer que todas essas crianças, quando estiverem juntos na mesma sala de aula, consigam conviver, né? Ter essa relação interpessoal. Isso pode acontecer de várias maneiras dentro da sala de aula. Então, assim, a zona de desenvolvimento proximal, ela tramita entre o real, né? O que já foi consolidado, o que já é sabido, né? A aprendizagem que já se alcançou e também o desenvolvimento do potencial, né? O que aquele indivíduo pode aprender mais? Né? O que aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, aquele idoso mesmo, ele pode alcançar além do que ele já sabe, né? O que é que ele ainda tem condições de aprender? Então, pensando que quando alcançar esses objetivos, eles se tornam reais, né? Aí se vai a um novo objetivo. O que é que aquele aluno pode aprender? Oi, gente, meu nome é Yandra Godoy e eu vim falar um pouco sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, esse estatuto é um conjunto de leis específicas para cuidar das pessoas menores de 18 anos que vivem no Brasil. Ele foi sancionado em 1990 durante o governo de Fernando Collor, então nós podemos ver que é algo bem recente. E o ECA, ele tinha como objetivo principal no seu início, quando foi criado, por fim ao Código de Menores que havia sido criado durante a ditadura militar no Brasil. Esse Código de Menores tratava as crianças de classes desfavorecidas como delinquentes e, além disso, não possuía o menor comprometimento em tentar melhorar as condições sociais dessas crianças, de tentar melhorar a sua realidade social. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê proteção integral às crianças e adolescentes brasileiros e estabelece os seus direitos e deveres, tanto do Estado quanto dos cidadãos responsáveis pelos mesmos. E é importante ressaltar também que aqui nesse podcast nós estamos focando principalmente na criança, e o Estatuto considera como criança o indivíduo com até 12 anos incompletos. Bom, foi a partir da criação do ECA que as crianças e os adolescentes começaram a adquirir direitos e deveres garantidos pela lei. E eles são considerados vulneráveis, no sentido de que essa fase de crescimento representa muito no desenvolvimento social, psicológico e físico do indivíduo. A importância do ECA é tentar construir uma sociedade mais justa e igualitária e tentar garantir direitos à criança como saúde, alimentação, lazer, esporte, cultura e educação, que é o nosso foco principal aqui nesse podcast. Inclusive, é dever e obrigação dos pais matricular os seus filhos na rede regular de ensino. E é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o ensino fundamental obrigatório e gratuito, mesmo que esse indivíduo não esteja mais na idade considerada adequada para frequentar esse ensino fundamental. Porém, a gente sabe que nem sempre, isso é praticado de fato, porque muitas vezes as famílias não possuem condições financeiras de manter os filhos na escola, apesar de ser uma escola pública, porque nós sabemos que não é apenas uma mensalidade, que uma família gasta para manter um aluno na escola. Tem alimentação, transporte, material escolar, uniformes e tudo mais. E existe um grupo fundamental para tentar garantir que esses direitos da criança seja efetivado. E esse grupo é o Conselho Tutelar, que é um grupo de especialistas que trabalham em prol da proteção das crianças e adolescentes. E é ele o responsável por garantir e assegurar o bem-estar desse grupo por meio da efetivação, como já disse anteriormente, de seus direitos e deveres. Então, é de extrema importância contatar o Conselho Tutelar quando você verificar que uma criança não está passando por uma situação que deveria estar, que não está em seu devido bem-estar, em sua realidade ideal, digamos assim.
Então a gente consegue observar como o ECA é imprescindível, né, hoje em dia. É um estatuto super recente e podemos observar como que o trabalho desse estatuto é fundamental para mudar a realidade de inúmeras crianças e adolescentes no Brasil. Oi, meu nome é Valéria e irei agora apresentar o nosso segundo convidado do podcast, o Humberto André Pessoa de Queiroz, que é professor de Geografia formado pela UFPA e que atualmente trabalha como gestor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Miguel Lacerda, que se localiza no bairro da Decoville, Marituba. A pergunta que iremos dirigir ao nosso convidado é que, considerando a sua experiência de muitos anos de trabalho na rede pública, quais são as dificuldades enfrentadas por esses alunos no contexto pandêmico atual, no ensino remoto da escola pública? Bom, agora dou a palavra ao nosso convidado para que se inicie esse debate. Olá, primeiramente deixa eu me apresentar. Me chamo Humberto, professor de Geografia, já trabalho há 18 anos no município de Marituba. Fui convidado pelos estudantes aqui, pelos discentes do segundo semestre de História, aqui da UEPA, a responder uma pergunta e desde já agradeço pelo convite e espero contribuir com a minha resposta. É uma pergunta relacionada à dificuldade que os alunos da escola pública estão enfrentando nesse contexto de pandemia. Bom, eu trabalho, como já falei, há 18 anos no município de Marituba. Sempre fui professor de sala de aula. E nessa gestão, agora de 2021, eu estou como gestor de escola. E a modalidade nesse cenário de pandemia, a modalidade do ensino está sendo qual? Remoto. Então, para a gente ter um ensino remoto, a gente precisa de uma determinada ferramenta tecnológica, que é o celular. E junto com o celular, temos que ter uma boa internet. Quando nós montamos horário remoto aqui da escola e vendo a realidade da comunidade onde a escola está localizada, a nossa escola está localizada na comunidade Nova Decoville, que fica no bairro Decoville, aqui no município de Marituba. Eu sou gestor da escola Miguel Lacerda da Silva e a gente já imaginava a grande dificuldade que ia ser, né? Pelas famílias dos nossos alunos serem carentes, pois essa comunidade ela é oriunda de uma invasão. E quando a pandemia veio, a gente ensino remoto, precisa de celular, precisa de internet, é um grande desafio para a gente levar o mínimo de aprendizado para esses alunos. E quando iniciou na prática o ensino remoto, de fato aconteceu o que a gente já estava esperando, a participação mínima dos alunos, né? Pelo simples fato da maioria das famílias não terem celular. As poucas famílias que têm celular, elas não têm acesso à internet. Poucos conseguem botar dados móveis, que é recarregar o celular com R$ 10, com R$ 15, não mais do que isso, e nem toda semana, né? Então, ficou muito complicado. Nós aqui da escola Miguel Lacerda da Silva, não só eu como direção, mas sentei com a coordenação da escola, com os professores e pensamos numa estratégia para minimizar essa dificuldade e tentar, através dessa estratégia, levar o mínimo de ensino para esses alunos. O que nós pensamos? Chamamos os pais, pedimos para eles comprarem os cadernos de brochura para os nossos alunos do Fundamental 1 e conversamos com as professoras do 1º ao 5º ano para elas estarem vindo de segunda a quarta na escola, né? Anexar atividade no caderno dos alunos e na semana seguinte pegar a devolutiva desses cadernos, fazer a correção e, consequentemente, anexar novas atividades, tendo aquele momentinho ali com o pai, para orientar ele como ele deve orientar também o seu filho na sua casa,
em relação ao estudo, de como resolver aquela atividade. Claro que nós montamos todo um horário, né, diferenciado para esses pais estarem vindo na escola, claro, com máscara, passando álcool em gel, mas foi a única forma que a gente viu de levar o mínimo de ensino para esses alunos nesse cenário pandêmico, pois a maior dificuldade deles é o acesso ao celular, à internet, pois nós sabemos que para a gente ter um ensino remoto com um pouco de qualidade, nós temos que ter, no mínimo, um bom Wi-Fi em casa, uma rede de Wi-Fi. Na verdade, que dados móveis não tem condições, né? Fica muito complicado, não tem mesmo condições. Então, foi dessa forma que a Escola Miguel Lacerda da Silva pensou em minimizar a dificuldade desses alunos, né, nesse período de pandemia. Eu espero que com esse meu depoimento, com essa minha vivência do que eu estou presenciando na escola em relação a essa dificuldade nesse cenário pandêmico que os alunos estão enfrentando, espero ter ajudado o grupo aqui a apresentar aí na universidade de vocês um bom trabalho, tá bom? Então, desde já agradeço, obrigado. Qualquer coisa precisar, estamos por aqui. Oi, gente, me chamo Camille Fatsi e para finalizar esse podcast, eu quero ressaltar alguns pontos que foram abordados até este momento. Bom, o primeiro deles, como se percebeu, se pautou nessa educação que em tese seria ideal, que toda criança deveria ter e que é garantida por lei através do ECA, como mencionado anteriormente, e sobre como esse desenvolvimento da criança, analisado pelo Vygotsky e também mensurado pela senhora Andréa Costa, é de extrema importância. Essa educação escolar, ela vai além de ser qualquer processo, ela é um processo qualitativamente diferente de uma educação ampla. Porque nesse processo educacional, além de desenvolver sujeitos conscientes e críticos, também promove um sistema de bases de variadas concepções científicas. Bom, por outro lado, o segundo ponto abordado é sobre como se dá essa real efetivação com que essa educação ela chega de fato para a população. Como mencionado pelo senhor Humberto Queiroz, essa realidade está muito longe do que se espera. Infelizmente, as dificuldades encontradas pela população, principalmente a população carente, são tantas que às vezes as necessidades que são minimamente básicas, como a educação, são deixadas de lado. E isso se agravou ainda mais nesse contexto pandêmico, como a gente pôde perceber sobre a questão da internet, do celular, enfim, vários fatores. E aí um problema que já era grande se tornou ainda maior. Bom, desse modo, então queremos agradecer aos nossos dois convidados pela disponibilidade e por suas falas como profissionais da educação, falas de grande importância para a área educacional. E ainda deixar como reflexão sobre como, de fato, essas crianças estão tendo o devido apoio, tanto apoio familiar quanto apoio estatal, para se ter, de fato, um aprendizado digno e que seja eficaz. Pois, além de ser um direito, é também nosso dever garantir que as próximas gerações sejam cidadãos conscientes em uma sociedade que seja minimamente justa para todos.